Eu já caí muito na armadilha, cara, de ser refém disso. Por exemplo, eu falei dessas apresentações de trabalho lá de faculdade, que eu fazia lá atrás. Eu fazia apresentação e quando eu percebia que alguém não estava me dando atenção ou que o professor não estava me dando um sinal positivo, eu falava, cara, vai dar merda. E assim, o pior é que isso desencadeia dentro da gente igual o dominó, né? Que você dá, isso. Você dá uma porradinha no dominó, os outros vão todos caindo. Dentro da gente, na parte emocional, você vai falando, cara, ele não tá dando atenção por causa disso, porque tá ruim, porque eu falei merda, eu errei alguma coisa, eu tô falando demais, eu tô falando de menos. E vem aquela neura... Autossabotagem. Acabou. Exato. E aí vem a resposta que você me perguntou. Um gatilho, um gancho, um ponto de virada. Eu não preciso atender 100% da expectativa das pessoas. Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. Who I meet inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. Olá, seja bem-vindo ao Comunica Play, o seu encontro semanal com grandes comunicadores e profissionais da área. Eu sou Edgar Caetano, CEO da Ágoras Academy e especialista em comunicação e oratória. Se você é novo por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @comunica.play e Edgar Caetano Oficial. Se você está no YouTube, já assine o meu canal e deixe o seu like nesse episódio. E não esquece, claro, de compartilhar esse podcast com seus amigos. O Comunica Play está no Spotify, no Deezer e nas principais plataformas de podcast. Começando o penúltimo episódio do Comunica Play nesta primeira temporada. E, gente, o camarada que está na minha frente aqui hoje, ele dispensa apresentações no LinkedIn. Porque no LinkedIn, ele tem uma expressão que eu uso e os cariocas tiram bastante sarro de mim nesse sentido, porque eu repito muitas expressões que eu vou criando ao longo do tempo. Uma delas é nada de braçada. Ele nada de braçada no LinkedIn, porque o cara tem um podcast que é uma verdadeira sumidade neste meio que eu estou me aventurando, que é o Insider. Eu já tive o prazer de ser entrevistado por ele nesse podcast. Ele está na minha frente aqui, Nélio Xavier, mais conhecido como Professor Xavier. Seja bem-vindo, já dando palminhas em língua de sinais. Isso a gente vai fazer em Libras aqui o podcast? Vamos começar? Não. Cara, obrigado pelo convite. Era pra sair lá atrás nessa gravação do podcast, acabou não saindo, não deu. Aí eu vim pra São Paulo e não dava, aí você vai pro Rio, aí a gente não se encontra, mas aqui estamos. Muito obrigado por essa apresentação pomposa. Meu ego subiu um pouquinho agora na cadeira. Tô feliz, cara, de estar aqui contigo. Pô, uma honra, irmão, uma honra. E a gente tá conectado aí acidentalmente há alguns anos, pré-pandemia. Verdade. 2019, 18, por ali, né? É, por aí, acho que 19. Foi. E... Que ódio, não foi? Que ódio. E no Pelo LinkedIn. Que coisa inusitada, né? A forma como ele nos conectou, né? Numa pergunta que você fez no LinkedIn. Foi. Sensacional. Depois disso, você veio para São Paulo, a gente almoçou, tomamos café. Aí você veio para um evento que eu fiz numa aceleradora, uma palestra. Foi uma masterclass. Assim. Que você estava usando um óculos desse aqui. Aí você veio para minha masterclass, aí você veio para o Conacor. Cara... E aí eu fui pro Rio gravar um Insider contigo. Foi pro Rio, a gente gravou de dentro de um shopping, lá na primeira temporada do Insider. Caramba, cara, é verdade. Cara, tem história, hein? Lapelinha no Edgar, lapelinha aqui. Vamos lá, abrir o roteiro ali na hora, bora gravar. Aquela vista maravilhosa ali. Vendas por telefone. Exatamente. Artigos número 17. Pois é. Só jogar no feed aí do Spotify que você vai achar. Entrevista de quase 4 anos atrás. Pois é, cara. Pô, que honra te receber. E nos encontramos no Rio também depois. Você foi? Sim, eu fui pro torneio de tênis. Torneio de tênis. Baita jogador de tênis. Nossa. Não, imagina, sou joga amador. Muito tênis. Tava lá no torneio, a gente se encontrou lá também. Pois é, várias idas e vindas, né? E agora a gente vai se encontrar de novo lá, daqui a pouquinho, né? Por quê? Porque agora o coração de Edgar está no Rio de Janeiro. Está no Rio de Janeiro.
Aliás, a gente vai se encontrar no Rio antes deste episódio ir ao ar. Então você que está nos assistindo aí, já sabe, a gente já se reencontrou no Rio. Quando isso for pro ar, a gente já se encontrou no Rio. Vai pro ar em que dia? Eu não sei. É daqui, enfim, 2 semanas. Deixa eu abrir a agenda. Segunda semana aqui. de dezembro, deve ser. Segunda semana de dezembro, exatamente. Deixa eu confirmar aqui. Dia 6. Dia 6. Dia 6? Não. É terça-feira, não é que você publica? Que isso, é terça-feira. Você vai ao ar dia 13 de dezembro. Dia 13. Já então teremos nos encontrado no dia 9 de dezembro. Dentro do planetário. Pode dar spoiler? Dá spoiler, porque já passou. Não sei quando você vai lançar esse episódio especial. Pois é. Não, então, o episódio... O Edgar tá falando sobre a gravação do último episódio do Insider dessa temporada, da 4ª temporada, que é o episódio 250, que vai ser gravado de dentro do planetário do Rio de Janeiro. Vai ser um episódio com plateia. Convites fechados. E quem é VIP, como o Mr. Ed, estará lá. E vai ser publicado. Já estive lá, né? Já esteve lá, é verdade, já esteve lá. Cara, trabalhar com isso é muito louco. Né? É louco, porque tá gravando, só vai pro ar no futuro. Mas vai pro ar uma semana depois. Se você tá ouvindo esse episódio na data que ele foi lançado... Dia 13. Uma semana depois, vai pro ar o último episódio da temporada. E vai ter interação. Enfim, mas aí... Vamos lá. A pessoa vai ouvir pra descobrir lá depois. A pergunta que não quer calar, que é a pergunta que abre alas aqui no Comunica Play, depois de todos esses disclaimers, é quem é Nélio Xavier na fila do pão da comunicação? Conta a sua história. Quem é você hoje? Depois a gente vai falar da sua história. Boa. Na fila do pão da comunicação. Adoro pão francês. Sou a pessoa que hoje... Eu gosto de me definir, eu coloquei até lá no LinkedIn, como o cara que apresenta as coisas. É onde eu gosto de estar. Eu adoro apresentar. Eu tenho uma formação de comunicação estratégica, de marketing. Sou nativo do podcast nos últimos 4 anos, né? Como você me apresentou aqui. Então, hoje, eu sou um cara que eu adoro apresentar, eu adoro fazer as pessoas brilharem, sabe, o olho, ali na plateia e eu no palco, e eu consegui interagir, eu consegui trocar. E aí o que eu faço hoje, com isso que eu adoro fazer, é tocar o Insider, ser podcaster e receber pessoas, entrevistar o que você está fazendo aqui agora e ajudar pessoas também a trabalhar a sua comunicação de maneira individual, de maneira coletiva, em empresas, enfim. Um pouco do que a gente tem de paralelo aqui. Exatamente. Agora, começando lá nos primórdios da humanidade, da sua humanidade, como é que você veio parar aqui? Como é que começou a tua jornada na comunicação? E aí eu vou te deixar à vontade para trazer a sua história de onde do ponto de partida que você achar mais estratégico. Tá. E aí a gente vai explorando alguns pontos, algumas bifurcações da sua história, alguns pontos de virada, para tirar algumas lições, não só de comunicação, mas principalmente de vida, porque o Comunica Play tem esse propósito, trazer aqui os comunicadores, profissionais da área da comunicação, para que eles contem a sua história, porque muitas vezes a gente fica o tempo todo falando de técnica, e a gente vai fazer muito isso na segunda temporada. Sim. Mas essa eu queria conhecer um pouquinho melhor os meus colegas e amigos da área, e eu queria ouvir mais a sua história. Legal. Do começo. Do começo, de onde você quiser. Meu pai engravidou minha mãe. Ah, que legal. Tô zoando. Vamos lá. Eu fiz o meu primeiro curso de oratória no Senac, Ed, em 2011, lá em São Luís do Maranhão. Caramba. Morei lá em São Luís por 4 anos, fui fazer faculdade lá. Agora, até esse curso, eu não tinha aquela história daquela pessoa que eu tinha o medo de falar em público, ou era receoso. E eu sei que tem muita gente que, de fato, consegue ter essa superação eu tinha muita vergonha, tinha muita timidez, e eu acabei superando, treinando e me tornando um expert nisso. Eu nunca me vi nessa posição, sabe? Eu sempre fui sociável. Sim. Eu era o dono da bola do lado dos meus amigos. Eu juntava todo mundo para jogar bola, sabe? Eu arrumava a galera, eu juntava meus amigos para fazer campeonatinho de FIFA, de Wing Eleven no videogame. Uhum. E o mais legal não é que eu jogava, eu juntava para narrar. Eu juntava todo mundo ali e eu ia narrando os jogos. E eu tinha uma coisa de querer ser narrador esportivo. Eu sempre admirei. Pequenininho. Ele morreu quando eu tinha 3 anos. O Ayrton Senna. Nas corridas. Sim. E as narrações, aquilo me empolgava. Então, tinha lapsos de comunicador ali. Em 2011, eu fui fazer o curso de oratória no Senac. Por quê? Porque eu estava na faculdade, no 2º ano. E aí, todos os trabalhos da faculdade... Nélio, vai lá, apresenta.
Nélio, vai lá, apresenta. O Carioca, porque eu tava lá em São Luís, então era o Carioca. O Carioca vai apresentar, o Carioca gosta de falar. E aí alguns elogios começaram a vir. Poxa, você fala, você se apresenta, bacana, você consegue levar bem o trabalho para o professor. Isso foi me instigando. Eu falei, quer saber? E se eu investir nisso? Aí eu comecei a procurar curso. Eu não sabia nem o que era oratória na época. Eu comecei a procurar, achei esse curso no Senac, fiz com um radialista. E aí também já veio a injeçãozinha do rádio lá em 2011. E falei, rádio, oratória, rádio, comunicação. Tinha vontade de fazer jornalismo, mas por... Eu conheci o teu professor, inclusive, recentemente no Rio, por ocasião do torneio. Eu esqueci o nome dele. Lá de São Luís ou... Não, não. Thiago Rosa. Não, um professor que você teve no Rio. Não. Do Senac Rio. Não. Esse aí, sim, eu não cheguei a ter aula com ele. Ele é do Senac Rio. Tá, mas você conhece ele. Pensei que fosse esse professor. Conheço. Poxa, esqueci o nome dele. A gente vai lembrar depois. Enfim. E aí você estava lá fazendo curso, esse professor do Senac... Esse foi o Robson Júnior. Esse foi em 2011, lá atrás. E aí, de lá para cá, vamos lá. Eu sempre fiz cursos paralelos de comunicação. Um cursinho de teatro rápido. Tá. Um cursinho de narração. Um cursinho de produção audiovisual. Porque eu acabei não entrando para jornalismo. Eu fui... A minha graduação em turismo. E aí, isso é uma outra história que daria um outro podcast, tá? Vamos focar aqui. E eu fui começando a me apaixonar mais. Falei, cara, é isso que eu quero. Eu acabei quando eu acabei minha faculdade, eu acabei não entrando direto para trabalhar com comunicação. Eu fui trabalhar com treinamento. Eu estava na Abraco, Associação Brasileira de Corrosão. E lá eu fazia parte do marketing de treinamento. Gerindo treinamento. Eu via os professores, eu fazia logística de envio e tal. E a parte que eu mais gostava no trabalho era a hora de abrir a turma. Eu não era professor, porque os professores eram especialistas em engenharia química, física, e eu não sabia nada, porque é conteúdo de pintura anticorrosiva, meu Deus, de proteção catódica, e quem entende disso aí deve estar entendendo o que eu estou falando. E aí eu gostava de abrir as turmas. Falei, cara, não dá para num trabalho de 8, 9 horas, eu ficar aproveitando 10 minutos, dentre 2 semanas. Foi quando eu decidi ir para a escola. Eu já estava no Rio de Janeiro. Fazer um curso de locutor na Escola de Rádio do Rio de Janeiro. Com o Rui Jobim. Fiz curso de narração esportiva com Edson Mauro. Edson Mauro, que é do Rio e ouve rádio, vai saber. E aí eu, de fato, entrei profissionalmente na área. Aí me tornei locutor, fiz a DRT, peguei DRT de apresentação. Quando eu peguei a DRT, Edgar, eu fui lá no registro de rádio do Rio. Aí emite uma DRT. Animador, locutor e apresentador profissional. Eu falei, puta merda, olha aí, cara. Apresentador profissional. Não amarra. Isso foi em 2016. Aí depois eu fiz um estágio na rádio da Escola de Rádio. Fiquei um tempo lá, fiquei quase um ano lá tocando. E eu comecei a me testar mais como profissional de comunicação. Produzir conteúdo no LinkedIn, aí entra o LinkedIn na história. Produzir conteúdo no LinkedIn, comecei a frequentar eventos, aí eu já tinha lido o livro pra caramba, todos aqueles cursos paralelos que eu tinha feito, eu acumulei ao curso de narração, de locução, comecei a ver pessoas interessadas em, Nélio, me ajuda a montar uma apresentação. Eu já estava na pós-graduação, aí passou 2 anos nessa, 2018, foi a ideia de criação do Insider. Eu comecei a fazer mais palestras, o podcast me deu uma proporção maior, aí fiz mentor, aí fui pro clube aí o resto é história, até aqui a gente vai dobrar mais. Como é que você vê, de forma prática, essa junção de cursos, seminários, workshops, tudo que você foi construindo, né? Você foi fazendo ali a sua, mais uma expressão que eu uso aqui, eu sei que vão tirar sarro de mim. Você foi fazendo a sua coxa de retalhos, sim. De conhecimento, de técnica, sim. Foi aprendendo. Como por que eu estou te perguntando isso? Porque muita gente olha para a formação, qualquer que seja a área, e vê uma coisa quadrada, uma coisa, pá, um bloco. A minha primeira formação é contabilidade. Uhum. Nada a ver com nada do que eu faço hoje, é verdade. Mas está lá um bloco. Tá. Depois eu fiz gestão comercial, mais um bloco. Sim. Quando a gente olha para a comunicação, tanto a minha carreira quanto a sua é composta de várias pecinhas.
ali um curso rápido, um curso de mestre de cerimônias que é mais rápido, um curso de 6 meses que é de locução comercial, rádio locução comercial, mais um de 6 meses de apresentação de programas de TV. No seu caso, teve outras formações aí em paralelo. E quando você olha para tudo isso, você fala, cara, tudo isso aqui se conecta. Sim. E me torna um comunicador, um profissional de comunicação muito mais versátil, flexível, de modo que você possa, inclusive, fazer o que você faz hoje, que é ensinar as pessoas a falar em público. Sim. Qual que é a importância disso para quem está nos ouvindo, que às vezes fala assim, não, mas eu me comunico bem. Eu já ouvi várias pessoas falando, eu me comunico bem, eu tenho desenvoltura, mas eu não tenho metodologia, eu não sei que caminho seguir. Qual que é a trilha? Não tem uma trilha exata. Tanto que não é um trilho, é uma trilha. Cada um segue a sua. Tem ali um atalho, uma picadinha que você desvia e você vai construindo a sua. Qual que é a importância disso no final das contas, quando você olha para trás e fala, cara, devia ter feito realmente essa jornada, porque aquela aula única, aquela 1 hora no workshop tal, mudou o meu mindset em relação a isso, me deu um gatilho que eu não teria hoje se eu não tivesse feito isso. Então, versatilidade. Eu acredito muito, Edgar, que comunicação é uma área muito democrática. Dá, por exemplo, o Clube da Fala. Eu integro um time da maior escola de oratória lá do Rio de Janeiro, que é o Clube. Hoje lá, quando eu entrei, tinham 3. Hoje já tem 7 professores. Tem fonoaudiólogo. Você já recebeu vários fonoaudiólogos aqui. Sim. Tem filósofos com especialidade em educação que falam de comunicação. Tem professores de teatro. Gabi Manhani. Alô, Gabi. Beijo pra você. Tá Gabi, me devendo, Gabi. Cadê você? Gabi, cadê você? Cadê você, Gabi? Gabi, que trabalha com o que a gente trabalha, mas a área de formação dela, ela é atriz. Além disso, professores, tem advogados. Advogados que ministram. E a gente conhece professores de oratória que são advogados. Sim. Cara, pensa em outra área que tem abertura para esse tanto de formação para destacar bons profissionais. Por quê? Porque comunicação, meu amigo, é para todo mundo. É para todo mundo. E quando você fala, nossa, Nélio, qual a importância disso, de ter essa coxa de retalhos? Não existe uma graduação de oratória. Ainda não existe. Uma graduação, até uma pós, tem pós em comunicação, mas uma pós, um mestrado em oratória, cara, não tem. Então, aquele bloco que você deu como exemplo de contabilidade, de turismo, de gestão comercial, não existe. Então, você tem que criar o teu bloco. Muito bem. Você tem que criar o teu. Você criou o teu com os pontos que convergiram. Eu, como vim de turismo, tinha uma formação de gestão ali. Cara, eu bebi um pouco da fonte ali para trazer uma área mais corporativa para o que eu trabalho. Isso me empurrou para o LinkedIn, que me fez acessar um tipo de ambiente para ver áudio, ver podcast. Parêntese. Lohana tá aqui, minha namorada. Ela me zoou ontem. Falou, nossa... É típico isso da namorada carioca? Porque eu... Por quê? Todas zoam muito a gente assim? Ah, então tá bom, só pra saber. Ela tá falando ontem. A gente conversa. Nossa, você... Teve essa trend agora do Lensa. Sim. Do Avatar. Você adota essas tecnologias rápido, né? Começou o TikTok lá, sei lá, 4, 5 anos atrás, eu criei uma conta no TikTok. Lá. Entrei, fiz uns videozinhos, eu chamando ela, não, que negócio de TikTok? O que é TikTok? Aí hoje em dia, eu não continuei, né? Devia ter continuado produzindo conteúdo. Pena, não continuei. Aí eu falei, eu sou um early adopter. E eu falei isso por quê? Aquele momento do cri. Porque você estava falando da sua coxa de retalhos, em que você foi... quando você entrou no LinkedIn, você teve uma projeção... Sim. Exato, o ponto do podcast, do LinkedIn. Obrigado, Ed. Quando eu entrei no LinkedIn, lá, 2017, 2018, eu comecei a produzir conteúdo. Podcast ainda não era podcast como é hoje, podcast. Em 2017, já me alocaram na 3ª geração do podcast. Aí, em 2019, virou para a 4ª. Então, eu entrei na 3ª geração do podcast. Ainda não era mais de tech, de tecnologia. Estar no LinkedIn me fez enxergar podcast, me fez ver uma oportunidade, uma possibilidade que não é comum a outros profissionais de comunicação, ou não é regra. É aí que tá. Então, para finalizar aqui o que você me passou, enquanto ainda não existir uma formação tradicional de oratória, uma graduação, uma pós-graduação, se você quiser trabalhar com comunicação, se você quiser, além de fazer um curso com o Ed, um curso com o Nelly, um curso com qualquer expert, montar a sua base de especialidade, você precisa olhar para esses pontos. E aí,
Antes de olhar para outros pontos, eu já vi várias pessoas falando muito aqui de autoconhecimento, de olhar para dentro. Também para você enxergar. Ah, legal. Por que o Nélio foi pro podcast? Porque o Nélio já tinha feito locução. Então o Nélio viu, opa, podcast, áudio, já tem um microfone, já sei editar. Então eu já tenho um empurrão para abraçar. Por quê? Porque eu já sabia que eu tinha aquela expertise. Então olhar para dentro conta muito ponto para você ir somando e montando essa colcha de retalhos. No final das contas, se você não se conhece, você não sabe para onde você quer ir, né? Exato, então, cara. Exato. Que... Não, e assim, você não conhece pessoas que têm... As pessoas que passaram por aqui no Comunica Play. Inclusive, eu indico o Comunica Play, tá? Para os meus alunos. Que bom, obrigado. Ouve lá. Tem vários experts, vários concorrentes, mas vários experts que você vai aprender muito, cara, com o Johnny. Nossa, que aula. Irmão, você tá entendendo? Eu botei o livro do Johnny no favorito. Eu ainda não comprei porque ele lançou uma imersão. Eu ia me inscrever na imersão, aí ele jogou para fevereiro, mas eu fiquei apaixonado no conteúdo do Johnny, cara. E é o que você pode fazer agora, ouvindo os episódios anteriores, se você ainda não ouviu, se está vendo aqui da minha audiência, pega só os experts, pega a visão diferente das pessoas que é oriunda dessa colcha de retalhos diferentes. Tem palhaço, né? Tem... o Caruzão aqui, Caruzão, Roberto Caruso. Cara. Cara, é surreal como a gente aprende... Como você falou, né? Muito democrático a comunicação, muito democrática, e a gente pode aprender de diversas áreas. E não tem fim isso, né? Porque se a gente... Eu quero trazer aqui na próxima temporada um especialista em comunicação não violenta, que cara, isso tem uma infinidade de coisas para a gente aprender. Sim. Que é um outro aspecto, de uma outra linha da comunicação que foge da oratória, é verdade, mas que influencia. Sim, que demais. tem ali. Assim como a oratória influencia a comunicação interpessoal, a comunicação não violenta também afeta a nossa comunicação em público, a nossa comunicação audiovisual. Então, não tem limite. A gente hoje aprende a usar o microfone, amanhã aprende a usar o teleprompter. Né? Para quem não sabe o que é teleprompter, o teleprompter, as letrinhas vão subindo ali enquanto, né, o jornalista ou o apresentador vai lendo como se não estivesse lendo. Exato. Então é uma coisa bastante desafiadora. Alguns dá para ver que tá lendo. Dá pra... Precisam fazer mais cursos, né? Pois é. Cara, mas é buscar essas fontes diferentes, porque se você está aqui já ouvindo, é porque você tem interesse ou em se tornar um especialista ou em aprimorar teu conteúdo de comunicação. Então vale muito a pena. Exatamente. Agora vamos falar para quem não tem essa pretensão de chegar a atuarem como experts ou como especialistas e que vão usar no dia a dia as técnicas, as boas práticas e as ferramentas de comunicação e de oratória para terem melhores resultados na vida, no trabalho. A gente vê hoje, eu chamo de novos influencers, que são os pequenos profissionais e pequenos empreendedores, profissionais muitas vezes alocados em empresas que estão sendo usados como porta-vozes, que estão produzindo seu conteúdo. Ali a gente tem a menina do artesanato, a moça que faz brigadeiro ou bolo. As pessoas estão indo hoje para as redes sociais para se comunicarem não mais de uma forma estática, mas também de uma forma audiovisual. Então elas colocam a sua voz, colocam a sua face, a sua cara na rua, no sol mesmo, para entregar o seu conteúdo. E essas pessoas, elas precisam mais do que nunca aprender a se comunicar, porque isso não foi ensinado lá na escola e muito menos na faculdade. O que você pode trazer aí que te ajudou lá atrás, quando você estava aprendendo a se comunicar, aprendendo não, melhorando as suas skills de comunicação e que fez diferença na maneira como você foi construindo a sua carreira? Uma sacada, o professor tal me ensinou tal coisa, que isso... E deve ser coisas até que você ensina hoje, com certeza. Né? Sim. Boa pergunta. Porque você falou do vídeo, do contexto das pessoas hoje se gravarem, ter presença digital, que a gente está fazendo aqui. A gente tem 3 câmeras aqui. Nós estamos nos gravando, isso aqui vai ser veiculado em vídeo, inclusive. No Spotify. Vai em vídeo no Spotify. E vou pegar desse ponto da relação com a câmera para trazer o que eu absorvi lá atrás. Muita gente, Edgar, muita gente treme mais na base para abrir um celular, o celular não está aqui comigo agora, abrir um celular e falar para a câmera do que para conversar com alguém, como a gente está conversando aqui. Ou até falar para mais pessoas. Por quê? Porque o celular não passa sinal positivo. O celular não dá retorno. Não tem feedback. O celular não tem feedback. Meu amigo, a quantidade de pessoas que são dependentes de atender a expectativa do outro por causa de um sinal positivo
eu me choco sempre que eu falo, meu Deus, eu falo, cara, não é assim, olha só. E aí, só para explicar, o que é um sinal positivo, né? Um sinal positivo, um balançar de cabeças, um sorriso, uma troca de olhar, um inclinar de pescoço, né, que você deixa aquela veia ali importante, a mostra, uma anotação, é um sinal que a outra pessoa está te dando atenção. Isso é um sinal positivo. Isso dá confiança. Por exemplo, eu estou falando com o Ed agora, o Ed está balançando a cabeça. Isso me dá confiança. Ele está me ouvindo. E ele está mostrando que ele está me ouvindo. E a gente está criando uma conexão. Com o celular não tem nada disso. Com o computador não tem nada disso. Por que você está falando isso, Nélio? Porque esse é o motivo da trava de muita gente. E é quando as pessoas despertam de, eita, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu não estou conseguindo falar pro celular. Eu não estou conseguindo ser natural na frente da câmera. Aí desperta, poxa, ó, deveria investir em comunicação para gravar um vídeo, para me deixar presente na rede social, ou então para trabalhar a minha marca pessoal, porque não consegue lidar com a ausência de sinal positivo. Isso é um ponto importante. E aí, vindo lá para trás, estou falando disso porque eu já caí muito na armadilha, cara, de ser refém disso. Por exemplo, eu falei dessas apresentações de trabalho lá de faculdade, que eu fazia lá atrás. Eu fazia apresentação e quando eu percebia que alguém não estava me dando atenção ou que o professor não estava me dando um sinal positivo, eu falava, cara, vai dar merda. E assim, o pior é que isso desencadeia dentro da gente igual aquele dominó, né? Que você dá, isso. Dá uma porradinha no dominó, os outros vão todos ganhando. Dentro da gente, na parte emocional, você vai falando, cara, ele não tá dando atenção por causa disso, porque tá ruim, porque eu falei merda, eu errei alguma coisa, eu tô falando demais, eu tô falando de menos, e vem aquela neura. Autossabotagem. Acabou. Exato. E aí vem a resposta que você me perguntou. Um gatilho, um gancho, um ponto de virada. Eu não preciso atender 100% da expectativa das pessoas. Sabe por quê, Ed? Todo mundo, eu, você, o Matheus, o Suez, não vai ser a Lohana, todo mundo, enquanto comunicador, tem um jeito, tem um estilo de comunicação e esse estilo tem pontos positivos. Sim. Sabe? Tem coisas que você já faz. E quando você fica refém da expectativa do outro, você não olha pra isso, cara. Você não olha pra isso. Irmão, o quanto isso sucumbe você por dentro. Desculpa. Não dá pra atender 100% da expectativa das pessoas. Imagina só, se eu venho pra cá pra esse podcast hoje, já atrasei, meu voo atrasou, já cheguei atrasado, o tempo do estúdio aqui tá contando, e eu sento aqui e falo, cara, se eu não atender 100% da expectativa do Ed, vai dar merda. Caramba, o público do Ed tá me vendo, caramba, é o Ed. Poxa, eu admiro o Ed, eu conheci o Ed, a gente tem... Imagina se isso fica aqui dentro. Que isso, você fica travado aí. Abrir mão disso é um gatilho importante. Você vai fazer o teu melhor, você tá se preparando pro melhor, então... Cara, entrega. Relaxa. No melhor estilo carioca de ser. Relaxa. Baixa a tua expectativa. O Gun fala isso. Tu já viu a entrevista do Gun com o JJ, do Murilo Gun? Sim, é sensacional. Eu já ouvi 3 vezes aquele papo dele. É maravilhoso. É maravilhoso. Quando ele fala lá do ET, do cara que baixa o ET nele, entendeu? Que ele fala o segredo pra felicidade ou pro sucesso. Zero expectativa. Aí o Jó até fala, pô, mas é praticamente impossível você zerar a expectativa se você quer algum resultado. Mas zero expectativa. Porque você, quando zero expectativa, uma coisa que ele não falou, mas eu percebi, você amplia a lente para o que de positivo, para o que de nutritivo pode vir daquilo. É aí que está o segredo do zero expectativa. Cara, isso é libertador, né? E pensar que isso veio de um ET, né? Vai lá ouvir a entrevista do Gun, depois você vai entender o que a gente tá falando. Exato. Mas isso muda tudo, porque se você abre a câmera do celular, ou você vem para um podcast, ou sobe no palco, zero expectativa, você para de se preocupar consigo mesmo. E quando você está muito preocupado consigo mesmo, como você falou, com a tua imagem, o que vão pensar de mim, estão me julgando, será que eu estou arrumado? Será que eu deveria ter me arrumado melhor? O que aconteceu? Não sei o quê. Falta alguma coisa? Não, cara, vá. Entrega o teu melhor.
Sim. Se apoie nos seus pontos fortes e entregue aquilo que você tem de verdade, de autêntico. Preparou um bom conteúdo, sabe o que vai falar, vai lá e interage com a plateia. Se diverte no processo, é importante. Sim. As pessoas falam muito de você tem que sair da sua zona de conforto para falar em público consigo. Não, você não tem que sair, você tem que ficar nela. Porque zona de conforto é gostoso. Cara, a gente trabalha para ter mais conforto. Estou muito sobre isso hoje, lá no podcast. Cara, sai da zona de conforto. Cara, Exato. expande a zona de conforto. Não é confortável você estar numa mesa de bar, uma mesa como essa aqui, entre amigos, batendo um papo, pena que isso aqui não é cerveja, e trocando uma ideia e tal. Cara, é confortável. Exato. Quando você vai para uma mesa de reuniões, ou para uma videoconferência, ou para um palco, cara, por que isso deixou de ser confortável? Porque você não tornou aquilo confortável ainda. Expanda a sua zona de conforto. Exato. E olha, você falou sobre isso hoje, no dia que a gente está gravando, tá, gente? No dia que foi pro ar. Saiu um corte, o episódio do Insider dessa semana sobre saúde mental. A gente recebeu o Dr. André, a doutora Ana, e ele falou sobre isso. Conforto é produtivo. Conforto é... Eu vou tentando a legenda. E os gurus de produtividade se tremem agora. Conforto é produtivo. Exatamente isso que você falou. Ponto. Acho que eu peguei Covid e fiquei com problema de memória. Todos nós. Eu só culpo o Covid agora. Eu já tinha problema de memória. Mas o que você falou de enxergar, eu estava falando isso ontem com o mentorado. Tá. Sobre os diferentes personagens que a gente ocupa no nosso dia. E assim, o que a gente está falando aqui de você ampliar a zona de conforto, que o Ed falou, de zerar a expectativa, de conseguir fazer uma boa entrega, também não é para você ir para o outro extremo de vou fazer de qualquer jeito e que se dane. Se vira nos 30. Ou vou me garantir no improviso, vai dar merda. Desculpa, não sei se falar merda. Pode falar o que quiser aqui. Vai dar merda. Então, claro que tem que haver, por exemplo, aqui o Nélio, na bancada do Comunica Play, amigo do Ed, eu sou um Nélio. Eu me comunico de um jeito. Eu tenho as características do Nélio, eu tenho a personalidade do Nélio. É estranho falar em terceira pessoa. Nélio com a Lohana, que é minha namorada, cara, tem coisas que eu só falo com ela, que eu só me comunico com ela. Nélio posição filho com a minha mãe é diferente. Nélio posição professor numa sala de aula é outro cara. Nélio posição aluno aprendendo é outro cara. A gente tem vários personagens no nosso dia. Isso eu aprendi trabalhando com professores de teatro. Isso é o legal também da coxa de retalho. Voltando aqui ao ponto anterior. A gente tem diversos personagens. Você vira outra pessoa? Não. É igual a cebola lá. Você tem camadas. Mas em todos esses personagens tem os traços característicos principais. Por exemplo, do bom humor. Eu gosto de fazer piada. Sim. Eu sei que eu gosto de ser empático, mas eu sou mais simpático. Eu gosto de abraçar, de sorrir. Eu gosto de elevar a autoestima do lugar. Isso vai estar presente. Então, você enxergar esses personagens diferentes e conseguir pegar o melhor deles para quando você quiser. Você falou agora do cara lá na empresa, o corporativo. Por que lá na empresa você não consegue ser tão natural quanto você é com os teus amigos na roda de bar? Olha para você nos teus amigos na roda de bar. Pode se gravar? Se puder, bota uma câmera. Teus amigos vão achar estranho. Mas ok. Olha lá. O que você fala, como você se comporta ali. Beleza. E o que dali não está aqui dentro da empresa. Opa, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Não tem, por exemplo, um quebra-gelo. Não tem, por exemplo, uma interação, uma pergunta que você faz para os amigos. Uma expressão não tem um facial. sorriso, uma expressão facial, um uso de corpo. Exato. Aí é que vem a virada de chave. Por quê? Você enxergando essas camadas, você abre um baú de ferramenta e consegue pegar o que de melhor tem delas para usar. Eu estou usando aqui. Exato. E aí a gente começa a se comunicar com mais autenticidade em cenários diferentes, criando uma consistência na maneira como a gente se comunica. É o Pareto. Os 80% de mim, eles têm que estar presentes em todos os cenários da comunicação. Com a Elisa, com a minha namorada, com os meus irmãos, meus familiares, com os meus amigos. Mas os 20%, que é a parte mais flexível ali, que eu vou ajustando, se eu estou no palco, tem 20% ali que eu tenho que levar em conta o cenário, o público. Se eu estou só com áudio, tem algo faltando aqui, porque eu não tenho imagem. Então, eu vou ter que me apoiar muito mais na minha voz. Então, eu tenho 20% para ajustar. Mas o Pareto, o 80%, tem que estar ali o tempo todo com você. E aí, muita gente me pergunta assim, não sei se você já ouviu essa pergunta. Tá, então, imaginando que na mesa de bar, Nélio, eu também seja uma
tragédia me comunicando. E por isso eu me comunico mal na videoconferência, na reunião, na hora que eu abro a câmera. Como é que eu trago o meu natural? Porque o meu natural é ruim, eu quero melhorar meu natural. Como é que eu melhoro o meu natural para que depois eu leve ele para as outras áreas? Uma coisa que eu falo para as pessoas, e aí você vai poder complementar, é que as pessoas têm que partir do pressuposto de que nada acontece da noite para o dia. Primeira coisa. Tem que estar disposto a atravessar o deserto. E atravessar o deserto não tem outra maneira que não de a pé. E às vezes vai faltar água. Tem gente querendo pegar Uber, táxi, avião, né? Vamos repor. Atalhos, não tem como. É de a pé. Exato. Você vai atravessar o deserto para chegar no oásis. Então tenha paciência com o processo. Segunda coisa, você precisa partir do micro para o macro. Você quer melhorar na videoconferência, quer melhorar no audiovisual, quer melhorar lá na reunião corporativa? Então melhora aqui na mesa de bar, melhora na reunião, na conversa ali com a tua família, lá em casa, com o teu companheiro ou companheira, melhora ali com o teu filho ou filha. Aí você começa a expandir do micro para o macro. Então, imaginando aqui uma faceta da comunicação, falar com clareza. A maioria das pessoas tem dificuldade de falar com clareza. A dicção, a articulação clara dos sons. Então, se eu não falo com clareza em casa e na mesa de bar, é natural que eu não traga isso para o meu estilo de conversa. Exato. Para a minha naturalidade. E lá na videoconferência eu não vou falar de forma clara. Eu vou falar para dentro, como dizia minha mãe, com boca de ventríloco. Então, quer melhorar, melhore de pouco em pouco, né? De grão em grão a galinha enche o pavo, como diziam. Você concorda com isso? Faz sentido? Concordo. Eu adorei a parte do Pareto, alocar Pareto. Adorei, eu vou usar isso. Na comunicação, Adorei. a gente aloca qualquer coisa. Eu aloco tênis, futebol. Cara, e você tem umas analogias muito boas. Sim. E concordo. Eu vou trazer 2 pontos para complementar isso. O cara que é um estrago, também não se comunica na mesa de bar com os amigos em lugar nenhum. De novo, o que a gente falou aqui atrás, o olhar para dentro. Aí, trazendo de forma prática, eu trabalho com a teoria do DISC, que você conhece, também. O dominante, o influente, o estável, o conforme, que para quem nunca ouviu falar, é uma ferramenta de autoconhecimento que traça 4 padrões comportamentais. E cada um desses padrões, o dominante, o influente, o estável, o conforme, tem características. Ninguém é uma coisa só. O Marston, o cara que criou, ele dizia que todos nós temos todos, só que geralmente 2 predominam no nosso comportamento. Exato. Eu estou falando isso por quê? Porque você entender qual é o seu estilo de comunicação, qual é o seu padrão de comunicação, pode te ajudar a não se frustrar nessa travessia do deserto. Vou pegar a tua analogia. Por quê? Porque tem pessoas que são naturalmente mais introvertidas. Eu sou um cara naturalmente extrovertido. E se alguém olha em mim uma referência de quero falar igual o Nélio, que é expansivo, que chega sorrindo, que fala alto, que faz piada com todo mundo, não vai ficar legal. Como diz a minha coach, que está nos Estados Unidos e foi minha mentoranda, isso não é ecológico, Edgar. E ela usa o DISC também. Isso não é ecológico. Isso não é ecológico. Eu jogar você num extremo que está muito distante do teu DISC atual, não é ecológico. Vamos para o meio do caminho. Exato. Que aí que deve ser o ponto que você quer levar. Né? Buscar referências. Primeiro passo, se reconhecer enquanto comunicador. Qual o seu estilo? Qual o seu padrão predominante ali? Não o dominante, tá? Predominante. Pode ser influente, estável, conforme é o dominante. Beleza, se encontrou? Legal, busque referências. Porque tem bons comunicadores alocados em cada estilo de comunicação. Porque não tem nenhum certo ou errado, são apenas diferentes. Exato. Beleza, se reconheceu? Maravilha, você está com a roupa certa para atravessar o deserto. Tem um outro cara chamado Robert Dilts. Robert Dilts é D-I-L-T-S, que é um estudioso de PNL, de programação neurolinguística. Eu adoro usar isso. Ele criou um quadrante de 4 estágios de consciência para você absorver e aplicar uma habilidade comportamental, que é a comunicação oratória, é uma soft skill, um nome bonito, soft skill. É diferente da hard skill, como liderança, negociação, inteligência emocional. Beleza, que quadrante é esse? Primeiro nível do quadrante, ele chama de incompetência inconsciente. Adoro isso. É incompetência porque você não sabe fazer. E é inconsciente porque você nem sabia que dava para fazer. Você nem sabe que não sabe. Exato. Eu digo que é a criança com 5 anos no colo do pai.
com as mãos no volante. Ela tem certeza de que ela sabe e ela está dirigindo, mas ela não sabe que não sabe. Exato, exato. Esse é o primeiro nível. Segundo nível, incompetência consciente. Caiu a Incompetência, exato. Incompetência você ainda não está fazendo, tá? Por exemplo, atrelando as técnicas de oratória, uma técnica de olhar, de gestual, de entonação vocal, postura. de improviso, de postura, exato. Você já viu essa técnica, você descobri na técnica no Comunica Play, olha que legal. Mas você ainda Não sabe fazer. Não sabe fazer. Você sabe para que ela serve, inclusive. Sabe até o efeito que ela dá. Quando você sabe que olha no olho, opa, atrai a atenção da pessoa. A postura está alinhada, comunica mais interesse. Mas ainda não está fazendo. Aí eu falo que nessa transição do nível 2 para o nível 3 é que entra a gente. Exato. Competência consciente é o nível 3. É competência porque aí você está começando a fazer. É um mentor, um professor, um facilitador, te ajuda nessa transição. Exato. É como se você encontrasse um oásis no deserto. Não, o oásis é a chegada, vai, o oásis é a chegada. É uma pequena ajuda no deserto. Como camelo. é que é? Um beduíno que fala? Um beduíno com um camelo. Um beduíno com um camelo e água em abundância. Pelo menos uma garrafa ali, né? Tem Exato. Se fosse um odre. A gente se fosse tá... uma insider, a capa desse episódio ia ser um deserto. Nós estaríamos no com a caminho. nossa carinha dele. Então apareceu o beduíno com o camelo pra te levar quando você estiver mais ali se arrastando, ele vai te pôr no camelo e vai te dar uma aguinha. Porque é competência consciente. É competência porque você está começando a fazer e é consciente, aí que tá. É porque você pensa para fazer. Isso. Eu falo que é estressante. É quando você tira a carta provisória. Porque no estágio anterior, do incompetente consciente, eu me lembro, eu passei por isso. Porque meu pai me colocava no colo dele. Na rural dele. Para dirigir. E depois, quando eu tinha lá os meus 10 anos, eu olhei pro lado e falei assim, o que meu pai tá fazendo? Eu não tenho a mínima ideia de como faz isso. Eu me dei conta de que eu era incompetente. Sim. Eu sabia que eu não sabia dirigir, que aos 5 eu achava que sabia. E com 18 ou 19, não me lembro mais, eu tirei a carta provisória, eu me tornei competente, consciente, porque tudo tinha que pensar. Tudo tem que pensar. Exato. E aí você dirige aqui em São Paulo, então, no cagaço. Uma multa, você perde a carta. Caramba. Era terrível. Deus. Não sei se mudou isso hoje, mas... Cara, a gente vai pro Rio, lá liberado. Tô brincando. Tô zoando. Aqui é Brasil. Meu colega Vin Diesel. Cara, o Rio é o supra-sumo do que de mais exagerado tem no Brasil. Então tá no Rio de Janeiro. Então, voltando pra cá. Vamos lá, tirou a carta. A competência consciente. De novo, a pausa. Quem tem muito vício de linguagem, quem fala muito Para consertar isso, meu amigo, esse estágio de competência consciente, a pessoa ela tem que pensar para pausar. Pensar para pausar. Ela tá no silêncio. Tem um delay. Para. E é estressante, desgasta. E o último nível? O estado da arte. Oásis do deserto. Competência inconsciente, que é quando você não pensa e você faz. Aí as pessoas viram pra você e falam assim, nossa, você nasceu fazendo isso. Levou 20 anos pra obter sucesso da noite pro dia. Eu já tô com a resposta pronta. Quando a pessoa fala, nossa, né, você tem um dom da comunicação. Eu falei, o dom começou em 2011, quando eu fiz o primeiro curso de oratória no Senac. De lá pra cá, desse jeito. Como é que sai do nível 3 pro nível 4? Repete, prática, repete, prática, repete, prática, repete, prática. Que é quando você não pensa pra fazer. Hoje eu já não penso pra pausar. Para não ter vício. Mas por quê? Também porque eu dou aula há bastante tempo, já estudo há bastante tempo, já fiz uma porrada de exercícios de locução que eu tinha que respeitar as barrinhas das pausas. Isso. Aí ficou fácil. Mas é o que falam também sobre o contrato. Você contrata alguém, paga a cara, a pessoa vai lá em 1 minuto e faz o serviço. Mas aquele 1 minuto que ela fez o serviço puxa um histórico de anos de experiência. De anos ou décadas de experiência. Exato. Para chegar na naturalidade, na competência inconsciente, aí... de nada, viu? De nada. É a prática, é o treino. Deu o caminho, o caminho das pedras aqui. As pessoas perguntam muito, Ed, como é que eu vou me comunicar naturalmente? Cara, tem que é o deserto. É o deserto. Tem que percorrer esse caminho. Qualquer habilidade comportamental. Como é que você calibra a inteligência emocional? Como é que você vira um bom negociador? Ninguém nasce bom negociador, não, gente. Ninguém nasce bom nada. Bom nada. Qualquer habilidade que você vai desenvolver, vou usar o esporte como referência. Escolha o seu esporte.
Não é esquisito você ter que fazer um monte de movimento mecânico ali, porque o professor ou o treinador tá te orientando, e você vai falar, mas, cara, pra que isso? Por que você tá fazendo isso comigo? Você fica até com raiva do cara, muitas vezes. E aí quando você vai pro jogo, pro ao vivo, aí você fala, caramba, se tornou natural aquele movimento, aquele impacto na bola, aquela batida, aquele golpe diferente, se for no esporte de luta, se tornou natural, porque você repetiu, até se tornar natural. Cristiano Ronaldo, Messi, os caras treinam. Não é? Então... Um mentorado meu que era do exército, ele falava, Nélio, treino difícil, combate fácil. Quando eu vi, ó, treino difícil, combate fácil. Eu vou levar essa. Sensacional. Sensacional, meu caro. É isso. A gente podia ficar aqui mais umas 3 horas falando sobre técnica, sobre pontos de virada, sobre insights, gatilhos. Cara, tem um... Fazer igual a plateia do jogo. Temporada 2 já está convidado, vai voltar. A gente vai vir com um tema. A temporada 2 vai ter um formato diferente, então se prepara. Você já tá formalmente convidado. Antes de entrar no ponto alto do podcast, que é o Pinga Fogo desse podcast, eu quero saber como é que as pessoas te acham. Primeiro, o que você está fazendo hoje? Recapitula aqui. Insider, né? Professor de oratória. O que você está fazendo? Onde as pessoas te acham para elas acompanharem mais ainda seus conteúdos? Maravilha. Vamos lá. Aqui eu desempenho várias funções. Momento Jabá, Nélio Xavier. Momento Jabá absurdo. Vamos lá. Hoje eu estou na posição de host do Insider Podcast. Então, se você quiser ouvir o Insider que a gente tocou aqui algumas vezes, só digitar Insider no campo de busca de qualquer... Melhor, digita Insider Artigos 17. Beleza? Que você vai ver a entrevista Nélio com o Ed lá da primeira temporada. Então, quem quiser ouvir o Insider, essa é uma posição. Outra posição, tem a Inspire, que é uma... Eu falei isso poucas vezes, inclusive. Inspire é o nome da marca que eu dei para o meu braço educacional. E Inspire é um acrônimo, porque é um Inspire com um X. É INXPIRE. Já brinquei tanto com esse nome. Eu criei o Inspire porque eu queria que tivesse 7 letras, como o Insider, e começasse com IN. Porque a ideia era criar um grupo IN. E a Inspire, quando eu escrevi isso na janela lá de casa, Instituto Nélio Xavier para indivíduos realmente extraordinários. Sensacional. Legal. Sensacional. Legal. Fala sério, bugou agora. Não, muito bom. Né? Muito bom Instituto, mesmo. Né? Me inspirei em quem? No Charles Xavier, é um professor Xavier do X-Men, que tem um instituto lá para os mutantes superdotados dele. Enfim, dentro do Inspire, que é minha marca pessoal, eu trabalho com mentoria individual de oratória e também atendo empresas de forma in company para capacitar seus times no quesito de comunicação. E tenho o Nélio, posição creator, infoprodutor. Calma. Vai vir o quarto. Que eu produzo conteúdo muito no LinkedIn. Isso. E no Peixe 30 até o final do ano. Mas eu vou continuar lá no Peixe 30 porque lá eu sou creator por contrato também. E é uma plataforma profissional, uma rede social. Eu falo que é a mistura do LinkedIn com o TikTok. Né? Se o LinkedIn e o TikTok tivessem um filho, seria o Peixe 30. Porque são vídeos curtos com intuito profissional. Então, LinkedIn, Peixe 30, eu produzo muito conteúdo de comunicação, falo do Insider, de podcast por lá. E eu também sou professor do Clube da Fala, que é a escola de oratória lá do Rio de Janeiro, integro um time maravilhoso de outros professores, para quem quiser fazer cursos presenciais, enfim, Clube da Fala. Então, é aqui onde eu atuo, meu amigo. Nerd fanático, estou em São Paulo para a CCXP. Se você... você não tá lá, já passou, né? Esse episódio vai lá na frente. Já passou. Pois é, rubro-negro de coração. Pois é, quero deixar aqui meu salve Flamengo. @ no Instagram? @ Nélio Xavier, JR. Com X, Xavier. Vamos lá. Então, momento Jabá encerrado. Vamos pro nosso Pinga Fogo. Eu quero uma fotinha com isso aqui depois. Vamos fazer a fotinha. Nélio, que te move a levantar numa segunda-feira fria e chuvosa no Rio de Janeiro? Rapaz, que é a verdade, né? A verdade. O despertador. Não, vamos lá. É o despertador, ele toca lá, ele me levanta. Ele te move. Mas vamos lá, o que me move? Saber que eu tô fazendo o que eu escolhi.
Porque em 2018 eu tomei a decisão, em 2019 eu pedi demissão, lá daquele trabalho que eu falei aqui atrás, lá da Braco. Eu pedi demissão para fazer algo que eu escolhi fazer, porque eu queria e eu sentia. E aí você pode achar que é clichê, que é simbólico, e ouvir o meu coração. Vai para comunicação, garoto. Vai para lá. E até hoje eu tô fazendo o que eu escolhi e eu tô tendo frutos com o que eu escolhi e eu tô tendo êxito, não só financeiro, mas em outros campos da minha vida muito maiores do que os que eu tive até aquele momento. Então, cara, segunda, chuvosa, olho pra janela, caindo raio. Cara, eu tô fazendo o que eu escolhi. Eu escolhi. Então, vou fazer. Sensacional. Isso é um privilégio, isso é verdade. E qual que é o filme que mais te marcou ao longo da sua vida e por quê? Vou na verdade, de novo. Vamos lá. Vingadores Ultimato. Por quê? Porque eu me arrepio vendo aquele filme. É sensacional. Olha só, eu já vi esse pinga-fogo do Ed outras vezes. Eu tava Veio pensando. preparado, né? É claro, eu tava pensando. Nossa, eu poderia dar respostas tão bonitas. Filosóficas, né? profundas. Exato. Né? Citar Sócrates agora, né? Exato, mas olha só, se a gente fala que comunicação é trazer a verdade, é você conseguir conectar pelo que você é, e não por aquela referência que a gente citou aqui atrás, que você quer ser, que não tem nada a ver com você. Eu adoro esse filme, eu já vi mais de 1000 vezes. Lohana sabe. Enfim, eu me arrepio. E foi algo... E aí dá para fazer um vínculo com comunicação. Foi algo criado há 10 anos. Para quem conhece o universo Marvel, foram 10 anos de história criada, narrativa, filme após filme, um universo mega conectado, para chegar nesse filme e ter a entrega final, sabe? O ápice daquela história. Então, relembrando o Johnny Galvão, que falou muito de história, vai lá ouvir o pod do Johnny depois. Essa criação de uma trama, de uma narrativa, eles fizeram isso como eu nunca tinha visto. E a entrega, para quem é fã, e eu sou fã, Sim, eu tenho que deixar meu coração falar alto, eu sou fã, para mim foi uma entrega absurda, sabe? A galera se emocionou no cinema, todo mundo batendo palma, foi uma catarse, Edgar. Foi uma catarse. E quando eu tô vendo o filme de novo, aquele sentimento vem, cara. Então, é um filme que me desperta sensações diferentes, extrapola a visão e a audição. A gente tá vendo e tá olhando a TV no filme. Mas esse filme me faz sentir, cara. Eu sinto coisas diferentes. Que legal. Então não tem como falar de outro filme. Não, imagina. E aqui é para você trazer aquilo que te toca mesmo, aquilo que te move. Isso é comunicação autêntica. E livro? Qual livro mais marcou ao longo da tua vida e por quê? Tem que ser um, né? Vamos lá. Se tiver mais de um, traga aí. Vamos lá. Fazer um top 2. Top 2, tá bom. Top 2. Tá. Primeiro, O Poder do Subconsciente. Joseph Murphy, o autor. Sensacional. Todo mundo devia ser obrigado a ler esse livro. A ler esse livro. Cara, depois que eu li esse livro, tem uns 5 anos, 4 ou 5 anos, eu criei um hábito que eu cultivo até hoje, do journaling, que é um registro diário. É um livro que fala sobre mente, ele explora o lado consciente, o lado subconsciente, o quanto que os seus pensamentos interferem em tudo que acontece na tua vida, não só a curto, mas principalmente a longo prazo. E esse hábito do journaling é um registro que todo dia eu respondo 3 perguntas. De manhã eu respondo: o que fará hoje o melhor dia da sua vida? Segunda pergunta, que não é uma pergunta, é uma afirmação. Afirmação do dia: eu sou... eu coloco alguma coisa que eu sou. E no final do dia, eu volto, e isso eu faço por escrito. Estou no dia 1420 alguma coisa. Hoje eu agradeço por e por quê. E aí eu faço o registro. Cara, tem dias que sabe, você não fez as tarefas, você não fez as metas, deu errado, o aluno faltou e o cliente não fechou, e você tem que chegar e dar de cara com papel e vamos lá, pelo que eu sou grato hoje. Aí você olha, opa, tô com saúde, cara, eu pude tomar um banho. Porque eu olho do lado da janela e vejo um morador de rua, uma pessoa em situação de rua que não pode. Esse livro, isso é um exemplo de um hábito, mas esse livro, cara, me impactou demais. E o outro, Qualidade Começa em Mim. Tom Chung. T-O-M, Tom Chung, é C-H-U-N-G. Título do livro: A Qualidade Começa em Mim. Subtítulo: Manual Neurolinguístico de Comunicação. Eu li esse livro antes do curso do Senac.
Caramba. 2010. Lá no Maranhão. Era um livro da minha tia. Minha tia tinha uma biblioteca, ela fez relações públicas e ela tinha muitos livros em casa. E aí quando eu descobri, eu falei, caraca, tia, quanto livro! Ela falou, pode pegar, Júnior. Ela me chama de Júnior, pode pegar. Aí eu fiquei dando uma olhada, vi esse. Cara, chamou minha atenção. Ainda não tinha feito o curso, de novo. Edgar, esse livro é bizarro. Eu escrevi tanta coisa, eu quero ler esse livro de novo, inclusive. Falando isso, tá dando vontade de ler o livro de novo. Eu fiz um mapa dos 10 anos pro futuro da minha vida com esse livro. Uau. Porque ele me ensinou a traçar metas, a olhar o objetivo, a olhar pra dentro, a saber o que eu queria. E isso, cara, Nélio de 2010, com 20 aninhos de idade. Esse livro é maravilhoso. Vou ler. Então eu não podia deixar de falar sobre ele bem. aqui. E te agradeço, cara. O significado de algumas palavras, o modo de pensar. E eu falei, pra mim que eu não sabia nada, eu não sabia nem o que era oratória, e tem coisas que estão no que eu escrevi, o livro ele vai dando exercícios pra você fazer. Sim. E é um livro antigo, cara. Parece um manual de RPG. É fantástico o livro. Caraca. E tem coisas que eu faço hoje que eu falo, cara... É de lá. É de lá. E tem coisas que eu ainda não cheguei, tá? Tem coisas que eu ainda não cheguei. Mas quando eu chegar, eu falo, lembra que eu falei no podcast? É de lá. Já terei lido o livro. Sensacional. Qual que é o livro que tá na sua cabeceira hoje? Livro da minha cabeceira hoje. Se eu falar que tem um livro na minha cabeceira mentira, hoje... Você tem vários livros na sua cabeceira. Na minha tem vários, cara. Eu leio vários livros ao mesmo tempo. Não sei se é um hábito... Alguém que esteve aqui, não me lembro quem foi. Acho que foi o Mark. O Mark Tawil. Ele falou, cara, tem... Já saiu o EP com o Mark? Tá saindo. A essa altura já saiu. Tá. A essa altura já saiu. E, cara, tem muita gente que vem aqui e fala exatamente isso. E eu falei, poxa, achei que eu fosse o único retardado, né? Porque... Cara, eu leio, aí paro, vou pro outro. É uma loucura. É assim também? Então, eu vou pro outro extremo. Eu me apaixono pelo livro. E aí, só fica nele? Eu crio um romance. É sério. O Poder do Subconsciente, há 5 anos atrás, eu demorei quase 6 meses. Por quê? Porque eu vou anotando. Você estudou o livro. Exatamente. E isso vale muito mais do que ler 20 livros ao ano. Exatamente. A minha cabeceira é pequena, a nossa cabeceira é pequena, então não cabe muita coisa lá não, tá? Mas hoje, sendo muito sincero, o que está na minha cabeceira, tá? Tá lá no instante, é álbum da Copa do Mundo, porque eu quero completar o álbum da Copa, eu sou aficionado em Copa do Mundo, eu quero assistir todos os jogos que eu posso. Depois... 2 quadrinhos do Kang e um quadrinho dos Vingadores, porque eu tô na CCXP, eu queria ler, o cara vai estar aqui, e eu tava lendo, eu adoro ler quadrinho. E aí, o último, porque eu tenho uma série lá no Insider, que é o Playbook, que a gente faz resenha de livro. E eu até criei o Playbook justamente pra... Nélio, pega livro, lê livro. Eu sou muito do áudio. Já li muito livro, já acumulei muita coisa. É isso, abre brecha até pra outra coisa, mas vou focar aqui. Roube como Artista, Austin Kleon. Foi o último playbook que eu peguei para ler. Não cheguei a concluir ele também. Eu queria estudar mais, porque ele tem outros 2 livros, o Kleon. E a explosão de criatividade, né? O Austin Kleon. Quando eu gravei o episódio, eu li o livro, eu gravei o episódio. Falei, nossa, e você vê a visão de outras pessoas sobre o livro, como você viu agora falando do Tom Chung. Isso. Você fala, cara, eu quero voltar. E isso é bom demais, né, cara? Roube como Artista. Roube como Artista, Austin Kleon. É um livro preto. Ele é pequeno, assim, ele é retangular. E ele é bem fácil de ler. Dá vontade de ler os outros 2 que ele fez, tá? Que é uma coleção. Inclusive, se você for na Amazon, a Amazon já vai te sugerir os 3 lá para o box para comprar. Caraca. Austin Kleon. Então, álbum da Copa, quadrinho do Kang, Austin Kleon. Um fato que marcou a sua vida para sempre. Eita. Não lembrava dessa. Que bom. Caramba. Tá. Cara, não vai ser relacionado a... Não tem problema, é a tua vida. Comunicação, não vai ser não. Às vezes pode até ser. Eu vou descobrir que vai ser no futuro, mas agora não. A morte do meu pai. Em fevereiro desse ano, 2022. Porque eu ainda não tinha passado por uma situação de perda de alguém tão próximo a mim. E eu sou filho único por parte de mãe. Por parte de pai eu tenho irmãs, mas são irmãs muito mais velhas. E eu fui criado, o núcleo familiar era eu, meu pai e minha mãe.
E eu criei por muito tempo dentro de mim um senso de proteção deles. Né? De eu tenho que proteger eles, eu tenho que proteger eles, eu tenho que proteger. E o maior risco no quesito de proteção é a morte. Porque quando morre eu não posso mais proteger. Acabou a proteção. E eu tinha muito receio, eu criava um monstro, sabe, Edgar? Cara, e aí, como vai ser? Por mais que eu não sou dependente deles desde os 18 anos. Inclusive, já ajudei muito eles. E quando aconteceu, eu fui o pilar que sustentou minha mãe e minhas irmãs no quesito emocional. E teve uma cena que marcou para fechar a resposta. Não vou nem me alongar muito nisso. Eu tive que reconhecer o corpo. E aí, a gente estava lá no saguão do hospital, a Lohana estava lá também. E eu falei, cara... Nossa, cara, eu falei muito com Deus naquela hora. Eu falei, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Eu pensei em pedir para minha outra irmã, para ela vir da casa dela para o hospital, que ela não estava. Aí a minha outra irmã estava chorando, minha mãe estava chorando, estava todo mundo mal ali. Eu falei, não, eu vou. E ali eu comecei a conversar com meu pai. Eu comecei a pensar, e criei isso muito forte dentro de mim, até hoje, inclusive, que ele está aqui agora comigo. Eu não consigo ver, mas ele está aqui. E eu comecei a conversar com ele, porque meu pai ele era muito alto astral. Eu falei, pai, eu tô indo reconhecer teu corpo, pelo amor de Deus. Me ajuda, cara. E eu fui fazendo uma... Claro que eu não fui falando, né? Porque senão o cara do hospital achava que eu era maluco ali. Mas eu fui conversando internamente com ele. E quando eu passei por isso... Cara, o nível de resolução de problema do Nélio aumentou. Eu falei, cara, passei. Aí teve o enterro, teve tudo depois. Mas foi algo que eu tinha uma expectativa que ia ser muito negativa, ia ser muito impactante. E eu consegui superar. E eu passei por isso. Claro que eu sofri. Eu sou um cara, a Lohana brinca comigo que eu não choro, eu sou muito frio, tem anos que eu não choro, e no enterro dele eu chorei. Isso foi bom pra mim, chorar. E o nível de resolução de problema do Nélio aumentou dali, então foi um fato que marcou, sabe? Eu cheguei no nível 9 de resolução de problema. Uau. Na escala de 0 a 10, irmão, se eu já passei por isso, o que mais que eu tenho que passar? Infelizmente eu te entendo. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar o Nélio Xavier com 20 aninhos, o que você diria a si mesmo? Nossa, eu faço essa pergunta para os meus alunos. Tua vez. Tomou papo. Eu faço essa pergunta para os meus alunos direto em aula de improviso. Se eu pudesse voltar, se eu abrisse essa porta agora e eu visse eu com 20 anos de idade, irmão, o que eu falaria é: não pensa duas vezes. Não pensa. Se o pensamento veio forte e você sentiu que ele não veio daqui, ele veio daqui, vai! Porque se você demorar para isso, você vai se arrepender, cara. Para quem tá ouvindo, o daqui, o primeiro daqui foi da mente, o segundo daqui dele do coração. Exato. E isso daqui tem um poder exato, absurdo. A gente exato. desconsidera muito o sentir como se ele não fosse racional. Como se ele não fosse racional, porque ele não é cartesiano. Não, tem que ser. Você não está sendo racional. Claro, porque o feeling, o sentimento, ele não é racional, mas ele faz parte da tomada de decisão. E tem conexões racionais. Tem conexões racionais. Tem conexões racionais. Ele não surge por acaso. Então eu diria isso, Nélio, Júnior, chama ele, né? Júnior, se liga. A vontade está vindo forte de tomar uma decisão, toma. Pensa duas vezes não. Porque se tu pensar, tu vai tomar lá na frente, então toma logo. Última pergunta do nosso Pinga Fogo para encerrar o Comunica Play. O que você quer que as pessoas falem de você quando, infelizmente, Deus nos livre e guarde, você não estiver mais aqui, né? Essa é fácil, essa eu me planejei. Essa eu me planejei. Boa. Acabei de falar do meu pai. O que eu falo do meu pai? Quando eu lembro do meu pai, quando a gente lembra, a gente sempre lembra de algo leve. Isso. Sei lá, a gente vê algo engraçado e fala, pô, meu pai ia fazer piada com isso aqui. Ou então a gente lembra, meu pai falava isso, ele cantava tal coisa, e a gente ri, a gente se diverte. Então eu quero que as pessoas lembrem de mim assim. Sabe, com alto astral, com energia, com alegria. Caraca, o Nélio falava isso. Pô, o Nélio aqui nessa situação, ele falaria isso aqui. Mas sempre no quesito de
elevar essa energia, sabe, cara? Deixar esse clima mais leve, deixar as pessoas mais conectadas, mais à vontade. Ele era um aglutinador de pessoas e é o que eu vejo que eu consigo fazer. Eu consigo aglutinar as pessoas. Então eu quero que lembrem de mim dessa forma. Esse é Nélio Xavier. Aqui, como diz o queridão, tanto no pessoal quanto no profissional. Tanto no pessoal quanto no profissional, bicho. Alô, Clécio, tá acabando, meu amigo. Irmão, prazer te receber aqui. Volte para a segunda temporada para a gente explorar ainda mais a sua história e algumas lições, não só de vida, mas principalmente de comunicação. Cara, uma honra, sabe o quanto eu te admiro. E prazer te receber aqui na casa do Comunica Play. A gente se encontra logo mais, ou já nos encontramos a essa altura lá no Rio de Janeiro. Sim. Obrigado, irmão. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Beijo grande, gente. Para você que nos assistiu até aqui, mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se vê logo mais no último episódio desta primeira temporada do Comunica Play. Tem uma surpresa para vocês, até me arrepio aqui, ó, no último episódio dessa primeira temporada. E logo mais, aguardem novidades aí para a segunda temporada também do Comunica Play, que começa aí já no comecinho do próximo ano. Tem muita coisa legal para acontecer e eu espero vocês nos próximos episódios. Até lá, um forte abraço. O Comunica Play é um programa semanal que reúne grandes profissionais da comunicação para levar até você histórias que inspiram, lições de vida e, claro, dicas práticas de comunicação para ajudar você a ter mais sucesso na vida com o poder da comunicação. Esta temporada é patrocinada e produzida pela Easy Hack Filmes, uma produtora audiovisual com expertise no mundo corporativo. A Easy Hack produz filmes comerciais, institucionais, cursos online, faz cobertura audiovisual de eventos e produz podcasts como o Comunica Play. Na Easy Hack você conta com uma estrutura fenomenal, além de um time de ponta que garante a qualidade na entrega. Se você deseja produzir um podcast com qualidade profissional e quer começar com o pé direito, entre em contato com a Easy Hack através do Instagram ou WhatsApp.